uma narrativa que mistura suspense, perseguição, carnaval, lendas urbanas e boas doses de horror, o Agente Secreto traz uma abordagem pouco comum sobre a ditadura. A história é centrada em um cientista e professor universitário jurado de morte por um empresário ligado ao regime civil-militar. O filme é a aposta brasileira para o Oscar de 2026 e vem se destacando em festivais internacionais. Em Cannes, levou os prêmios de melhor direção para Kleber Mendonça Filho e de melhor ator para Wagner Moura. Apesar de contar a história de um intelectual, o Agente Secreto traz elementos fortes da cultura e da identidade populares. Assim, se diferencia de produções como Ainda Estou Aqui, em que pessoas pobres, negras e indígenas não aparecem em posição de resistência contra o regime. O BDF Entrevista de hoje analisa essas produções e propõe uma reflexão. O cinema nacional ajudou a cristalizar a ideia de que só a elite intelectual branca lutava contra a ditadura, porque movimentos camponeses, comunitários e indígenas quase não chegam às telas. Olá a todas as pessoas que nos acompanham pelo Brasil de Fato, no YouTube, na TV e pela 98.9 FM. Eu sou Monize Ravena, jornalista aqui do Brasil de Fato, e nossa conversa de hoje é sobre cinema e ditadura militar. Tivemos 2 grandes sucessos no último ano, Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, mas a produção de cinema que tem como tema a ditadura no Brasil é longa e profícua. Para isso, eu converso com Pablo Pamplona, doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e membro cofundador do Centro de Memórias das Lutas Populares Ana Dias. Bem-vindo, Pablo. Prazer te receber. Obrigado, é um prazer estar aqui no Brasil de Fato. Antes de entrar no tema da tua análise, né, da tua pesquisa, Pablo, eu queria te ouvir sobre esse grande sucesso do momento, que é o Agente Secreto. Sim. Qual a sua avaliação sobre o filme? É um filme excelente, assim. Eu assisti 2 vezes no cinema. Eu quero muito assistir uma segunda. Eu adorei o filme, assim. Eu acho que tem uma coisa muito curiosa que é até uma coisa que a gente vai desenvolver aqui, né? Que eu acho curioso como as pessoas dizem que não é um filme tanto sobre a ditadura. Eu acho que não dava para ser mais sobre a ditadura, sabe? Que não é nem só porque aparece o empresário, né? A parte empresarial da ditadura empresarial militar, mas toda a atmosfera do filme, né, uma atmosfera de violência e de terror mesmo, né? Eu acho que isso conta muito sobre a nossa história recente, o nosso presente também, claro. E, assim, eu acho que é um filme de altíssima qualidade. Eu acho que o Kleber Mendonça Filho arrasou, o Wagner Moura está excelente, a Tânia Maria, né, a nossa querida Dona Sebastiana, maravilhosa. E como vocês colocaram na vinheta de abertura, né? Eu acho que é um filme que se destaca e se diferencia porque ele coloca a cultura popular em destaque. E isso é uma coisa que a gente vê pouco no cinema brasileiro, em particular no cinema sobre a ditadura, né? Então, eu acho que por causa disso e pela própria qualidade do filme, é um filme que merece muito destaque mesmo e que merece todos os Oscars possíveis. Estamos torcendo. E é isso. Inclusive, ele tem ali o tema da memória, né, dos arquivos, a pesquisa, que também remete muito Sim. diretamente à ditadura, né? Sim. Isso é um traço muito forte do trabalho do Kleber Mendonça, né? E eu acho que nesse filme isso foi muito bem trabalhado. Eu não quero dar nenhum spoiler, mas para quem assistiu o filme tem, eu vou falar em códigos um pouco, né? Mas tem uma questão de um pesadelo, né? Que um dos personagens tem e que esse pesadelo é superado quando esse personagem entra em contato com aquilo que causava esse pesadelo. E eu acho que isso diz muito sobre a questão da elaboração do passado, como que a gente precisa encarar de frente os nossos traumas, encarar de frente os nossos pesadelos para conseguir superar eles, né? Eu acho que o filme é também sobre isso, né? Sobre encarar de frente esse passado terrível que a gente tem. A gente como coletivo, como país, né? Sim. E, Pablo, agora sim, queria que você contasse pra gente sobre a análise que você fez sobre os temas abordados em filmes sobre a ditadura militar, pós-redemocratização, contasse um pouco do que é essa tua pesquisa. Sim.
Isso foi uma pesquisa paralela que eu fiz ao longo dos últimos anos. Estava fazendo doutorado, só que desde o mestrado, em 2020, né, eu pesquisei sobre as comunidades eclesiais de base. E aí eu comecei a me perguntar onde que estava a memória das SEBs na cultura brasileira em geral, não só no cinema, mas na cultura brasileira em geral. Eu até encontrei um filme, chama O Anel de Tucum, que é um filme pouquíssimo Já conhecido. assisti Você já também, assistiu? mas porque eu também pesquisei Sim, porque você também SEBs, pesquisou isso. sobre. Uhum. E é um filme pouquíssimo Pouquíssimo. conhecido, né? Assim, tá no YouTube, quem quiser procurar. É um filme. Eu não vou dizer que é um filme muito bom, assim, mas é um filme que tem suas qualidades. É, mas ainda segue o ponto de vista de um filho de um capitalista, né? Isso me chamou muita atenção. Mesmo quando é para fazer um filme sobre uma luta popular, é de 92, né? Não é exatamente sobre lutas no contexto da ditadura, mas mesmo quando é para retratar uma luta popular, segue o ponto de vista de uma pessoa que é parte da elite, né? Então isso me chamou a atenção e isso ficou na minha cabeça. E foi a partir de 2023 que eu comecei a ir atrás de, afinal das contas, quais são os filmes que retratam a ditadura. E aí eu comecei indo de cabeça, né? Pensando nos filmes que eu já conhecia, O Que é Esse Companheiro, Marighella, Batismo de Sangue. E aí comecei a pensar que, bom, tem outros filmes que não falam exatamente sobre a ditadura como o centro da questão, como, por exemplo, Lula, o Filho do Brasil, mas se dá na ditadura, fala sobre a ditadura de forma paralela, Aquários também no começo do filme. Então isso foi ampliando, e aí quando eu estava com uns 30, 40 filmes listados, assim, que eu já comecei a fazer análise, eu falei, não, vamos levar isso a sério? E aí eu fui atrás de... Isso foi perto do lançamento do Ainda Estou Aqui. E fui atrás de pesquisas que já tinham feito esse levantamento. E aí foi crescendo e eu falei, meu Deus do céu, né? Eu consegui mapear 110 filmes. Agora está crescendo, né? Porque saiu O Agente Secreto, saiu um filme que chama Honestino, que é um documentário misto de ficção. Então tem muita produção. Só que no meio de toda essa produção tem muita coisa sobre luta armada, tem muita coisa sobre criminosos, né? A Cidade de Deus é um exemplo, Faroeste Caboclo é outro exemplo. Tem muita coisa sobre artistas, Elis, Meu Nome é Gal. E só que continuou essa percepção, mais do que uma percepção, eu acho que é uma coisa que está posta, que apesar de ter muita produção sobre a ditadura, tem pouca produção ainda sobre lutas populares, lutas sindicais, indígenas, comunitárias periféricas. Então era um pouco isso que eu queria demonstrar, né? E aí você avaliou 40 filmes? Eu selecionei 40 filmes, todos de ficção, né? A minha análise não tocou em documentários. Existem muitos documentários também, eu acho que deve passar de 100. E eu selecionei os que tinham mais... Foi um critério que eu achei para selecionar, porque eu não queria assistir, assim, 110 filmes e alguns deles a gente não consegue encontrar. Eu quero assistir todos eles, né? Eu quero chegar aí. Mas como um primeiro passo de análise, assim, eu achei que, bom, vou pegar os 40 filmes que tenham a maior quantidade de votos no Adoro Cinema. Eu adorei esse critério, achei um critério bem interessante. Eu poderia selecionar de outra forma, por exemplo, buscar a bilheteria. Só que muitos desses filmes nem têm dados de bilheteria disponíveis. Então, vamos por aí, né? E realmente, assim, se você for ver quais filmes estão selecionados, tem alguns filmes que você pode falar, esse filme é importante para a memória da ditadura. Por exemplo, Cabra Cega. Não está lá. Mas, por outro lado, tem outros filmes que... A Novela das Oito, sabe? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse filme, assim. A Novela das Oito? A Novela das Não Oito. conheço também. Se bem me lembro, é uma comédia romântica. Enfim, a ditadura está lá com pano de fundo. Mas isso é relevante também porque no filme aparece o movimento estudantil. E por que aparece o movimento estudantil e não aparece, né? Não só nesse filme, não é uma crítica a nenhum filme em particular, né? É uma crítica à produção cinematográfica e essa produção da memória da ditadura, né? Que a gente tem construído essa imagem de uma oposição à ditadura que é composta só pela elite de classe média branca. E ainda nesses critérios um pouco da análise, você fez essa opção de falar de analisar filmes de ficção, né?
E você mesmo comentou agora que tem uma produção muito grande de documentários e tal. Por que essa opção pela ficção? Na verdade, isso foi por um motivo que não entrou nesse texto da Jacobin, que a ideia inicial não era mapear quais eram as lutas sociais que eram representadas. Isso eu concluí que isso seria um dado importante complementar a uma outra questão que lá para 2023, eu acho que foi aí que eu firmei o que eu queria fazer. Eu entrei em contato com uma história em quadrinho de uma página que foi publicada num jornal feminista estadunidense na década de 70, que na verdade é uma piada lésbica de uma autora feminista, que são duas mulheres andando na frente de um cinema. É um teste conhecido, né? Chama teste de Bechdel, que é o nome da autora, que elas estão andando na frente de um cinema e uma mulher convida a outra para ir assistir um filme. E ela responde, olha, eu só vou assistir um filme se ele cumprir 3 critérios básicos. Primeiro, tem que ter 2 mulheres nesse filme. Segundo, elas têm que conversar entre si. Terceiro, sobre qualquer assunto que não seja um homem. E eu achei isso perfeito, assim. E realmente, se você for aplicar esses 3 critérios, e é muito básico, né? 2 mulheres conversam entre si sobre qualquer coisa que não seja um homem. Tem muitos filmes que não passam. Até o filme Elis, sobre a Elis Regina, tem 2 mulheres, mas elas conversam entre si. O único diálogo que tem entre 2 mulheres no filme da Elis Regina é sobre um homem, né? Então, nenhum filme sobre a Elis Regina passa nesses critérios. Então, eu fiz também esse mapeamento. E, claro, quase todos os filmes têm... E assim, eu não analisei só mulheres, né? Eu analisei homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras e pessoas indígenas. E aí, quase todos os filmes têm homens brancos que conversam entre si sobre todos os assuntos possíveis. Um ou outro que não. Zuzu Angel, por exemplo, não tem. Mas Zuzu Angel também não tem nenhum diálogo entre mulheres negras, nenhum diálogo entre homens negros, né? Então, mulheres negras que conversam entre si nesses filmes é uma coisa raríssima. Você lembra de algum? Olha, dá para dizer que eles não usam black tie, se você considerar que a Maria é uma mulher negra. E assim, eles não usam black tie, para mim é o melhor filme, e é o filme que é o filme mais popular, assim, né, que a gente tem. Dá para dizer também, mas aí é bem questionável, Uma História de Amor e Fúria, porque tem um momento muito rápido no filme que a Janaína, que é a parceira romântica do protagonista, o filme é dividido em 4 partes, né? Na primeira parte é uma luta indígena, na segunda parte é a balaiada, e na terceira é a ditadura, e na quarta parte é o futuro. E na parte da balaiada tem um momento que a Janaína fala rapidamente com as filhas dela. E aí você pode dizer, bom, isso é um diálogo entre pessoas, mulheres negras, né? Mas é uma mãe com suas filhas. Então é isso, assim, é só se você alargar mesmo os critérios. Iracema, sim, tem uma cena mais longa de um diálogo da Iracema, que é uma mulher indígena, com uma outra mulher também negra. Pablo, e como a gente está falando desses sujeitos, esses protagonistas, se a gente for pegar um tipo, né, de quem são os protagonistas dos filmes brasileiros sobre ditadura, quem são? Em maioria são estudantes, intelectuais, pessoas de uma classe média branca, ou classe média alta branca também, e muito relacionado à universidade, né? Então, dá para dizer que tem diferentes categorias de filmes, né? Tem os filmes sobre luta armada, tem os filmes sobre luta por memória e justiça. Eu ia te pedir para falar um pouco mais sobre essas categorias, né, que você vocaliza. Tem artistas, né? Tem outras. Tem os filmes sobre criminosos, né? E aí isso é curioso, né? Justamente nos filmes sobre criminosos você encontra mais participação de pessoas negras. E nos filmes sobre luta armada, claro que tem uma outra exceção que tem, por exemplo, o filme Marighella, tem um protagonista negro. Mas
em geral, os filmes retratam uma classe média branca, e mesmo num filme como Marighella, que, assim, é um filme que você pode colocar problemas também, que você pode questionar a representação que fazem sobre a luta armada como uma coisa muito idealista, muito de moleque, mas eu acho que é um filme que tem suas qualidades também. E assim, né, só fazer um parênteses, Fica à vontade. que eu adoro ter conhecido esses filmes, né? São filmes maravilhosos. É muito bom conhecer essa produção cinematográfica. Então, é uma crítica que eu faço que não é, ai meu Deus do céu, sabe? Não é tipo, que coisa horrível que é a produção cinematográfica brasileira. Não, ao contrário. É uma produção muito boa. Mas ela reproduz um racismo histórico, um racismo estrutural que vem de antes da ditadura. E eu acho que mesmo filmes como Marighella, apesar de ter um ou outro personagem negro, a, a luta social que está sendo retratada ali é uma luta composta, em maioria, historicamente, mesmo se você fizer um filme sobre a luta armada que tem um protagonista negro, como é o filme Marighella, a luta armada era protagonizada, em maioria, pela classe média branca, né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando, dessa classe média branca, desse extrato social que a gente está falando quando a gente está falando de luta armada. E ao contrário de um certo senso comum, a ditadura não foi um hiato nas lutas populares, né? Indígenas, camponesas, sindicais, elas continuaram acontecendo em muitos lugares do Brasil. E aí, por que você acha que ainda são tão poucos mostradas no cinema? Se a gente pensar um pouco, também são menos mostradas na literatura. Por que essas linguagens não se dedicam a mostrar por essa perspectiva? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem respostas diferentes possíveis, eu acho que elas se entrecruzam. Uma questão possível, por exemplo, é que a luta armada tem uma coisa que narrativamente é muito atrativo, né? Tem ação, tem violência, tem tiroteios, então tem Suspense. suspense, perseguição. E acho que ajuda, é mais fácil traduzir essa fórmula do cinema de mocinho e vilão. Sim. Então, dá para dizer que isso é um motivo forte para ter. Só que eu acho que isso não explica por si só, porque você pode aplicar todas essas questões para um filme que mostre a perseguição, a violência, os tiroteios e contra populações indígenas. Não tiroteio porque, né? Mas dá para colocar cena de ação também. E aí eu acho que é um motivo muito simples, assim, é um motivo de racismo estrutural mesmo. E é por isso que eu cito no texto um trabalho do Clóvis Moura, que é um trabalho anterior à ditadura, né? Agora está me fugindo, acho que é da década de 50, que ele aponta que, olha, tem uma indústria de produções acadêmicas sobre a pessoa escravizada. Ele fala o escravo, né? Hoje a gente chama de pessoa escravizada, como uma figura passiva, né? Uma figura que não tinha resistência, que estava lá só reproduzindo o status quo. E essa figura, né, realmente que o escravo é sempre a vítima, ou até mesmo uma pessoa que adere, que aderiu, que se conformou e que é parte daquele sistema de exploração e né, o sistema escravista. E o próprio Clóvis Moura, ele fala isso no prefácio do livro Rebeliões da Senzala, que é um livro muito importante para pensar como que os povos escravizados se rebelaram contra o sistema escravista, que não teve nada de passividade, que teve muita revolta, teve muita mobilização de baixo para cima por essas populações. Então, ele já estava denunciando na década de 50 que, olha, tem uma leitura racista da história brasileira que coloca como se que vai muito próximo daquela ideia do brasileiro como um povo festivo, o brasileiro como esse povo pacífico, e não exatamente, né? E eu não falo isso de forma pejorativa, porque pode parecer muito legal falar que o brasileiro é um povo pacífico, mas pacífico para quem, né, cara pálida? Porque, assim, teve muita revolta, teve muita mobilização
de povos indígenas, de povos negros. E na ditadura não foi diferente. E na ditadura também não é diferente essa leitura racista de falar que o povo não se mobilizava, o povo, que é isso, né? A figura do povo que ou é indiferente à ditadura ou aderiu a ela. E é muito curioso quando a gente fala isso do povo, esse povo em abstrato, né? E que povo que a gente está falando, e não fala isso da classe média, que a classe média também, assim, tinha mobilização. Inclusive, né, a gente está acostumado a dizer, né, que a juventude se mobilizou contra a ditadura. Sim, mas a juventude também aderiu à ditadura e também foi indiferente à ditadura. Então não tem essa juventude abstrata, não tem esse povo abstrato. Teve diferentes povos, diferentes grupos que se mobilizaram, diferentes povos, diferentes pessoas que não se mobilizaram, e está tudo certo. Mas é muito curioso que a gente lembra muito da classe média se mobilizando contra a ditadura e não lembra do povo pobre se mobilizando contra a ditadura. Vendo sobre sua análise, tem uma afirmação que me chamou muita atenção, né? Você fala, abre aspas, o mais rememorado é o mais rememorado e o que é mais esquecido sobre o nosso passado. Como é que você chegou nessa conclusão? Eu acho que, bom, isso não sou só eu que tenho discutido, isso tem toda uma discussão acadêmica que tem sido discutida e é muito inspirada na questão da necropolítica, né, que é uma discussão sobre quem é matável, né, na política, na lógica do capitalismo e do colonialismo. Que algumas vidas são descartáveis, algumas vidas são dignas de serem vividas e outras não. E isso acontece também na produção de memórias. Algumas vidas são dignas de serem relembradas e outras parece que não. Algumas vidas são dignas de reparação histórica e outras parece que não. Então, e isso não acontece só no cinema, né? E isso também, não sou só eu que digo, se você pega, por exemplo, o Cristiano Paixão, tem um trabalho muito bom sobre, se não me engano, é Cristiano Paixão que fez isso, que ele discute como que no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e não é descartando a importância histórica que tem o relatório da Comissão Nacional da Verdade como um produto, assim, importantíssimo para a nossa história, mas em centenas de páginas de relatório, acho que dá mais de 2.000 páginas, só tem uma vez que a palavra negro aparece no sentido político, que é no momento que cita o movimento negro unificado. E assim, é um parágrafo que fala do movimento negro unificado. E é um parágrafo só também que cita o movimento do custo de vida, que foi um movimento popular, puxado pelas comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base também têm coisa de uma página. E aí você pega, por exemplo, Paulo Coelho, tem umas 5 páginas, se não me engano, só sobre Paulo Coelho. Então, por que a gente fala tanto sobre, né, artistas? E assim, de novo, é importante falar sobre eles também. É importante a gente falar sobre a luta armada. Mas por que algumas vidas, alguns grupos sociais, algumas lutas sociais são mais rememoradas do que outras? Eu fiquei lembrando que no caso da Comissão da Verdade precisou ter comissões da verdade específica para camponeses, específica para indígenas, Exatamente. quando esses próprios sujeitos identificaram que o conjunto de violações que eles sofreram não estavam presentes na sua totalidade no relatório da Comissão da Verdade, né? E aí são comissões posteriores a essa entrega do relatório. Sim, exatamente. O relatório aponta 434 pessoas mortas e desaparecidas pela ditadura, né? E aponta também, eu não vou lembrar exatamente o número agora, mas é mais de 8.000 pessoas indígenas também mortas pela ditadura. Só que isso não consta na categoria mortos e desaparecidos políticos. Tem uma razão para isso. A Eugênia Gonzaga, que é a presidenta da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, ela deu uma entrevista para a Pública, que é uma entrevista muito boa. Quem pesquisar... se pesquisar alguma coisa como camponeses, mortos e desaparecidos, ou alguma coisa assim, a Pública, Eugênia Gonzaga, vai encontrar essa entrevista. Que ela fala que a razão de camponeses, indígenas não constarem nisso é porque a Comissão Nacional ela
seguiu como critério de análise de quem é morto e desaparecido político a lei dos mortos e desaparecidos políticos, que vem do governo FHC. E que foi uma lei que foi aprovada com muita negociação com os militares. E que descreve como morto e desaparecido político só quem esteve ou quem foi denunciado de ter participado em uma organização política de oposição à ditadura. Então, né, quem estava nos partidos, quem estava, né, nessas organizações. Mas a Eugênia Gonzaga diz que se a gente fosse seguir os mesmos critérios de outros países latino-americanos, Argentina, Chile, de dizer quantas pessoas foram mortas e desaparecidas políticas ou mortas e desaparecidas pela ditadura, a gente passaria fácil de 10 mil pessoas. E é verdade, porque assim, lembrei do número 8.750, pelo menos 8.750 indígenas, e tem pesquisas sobre camponeses também. O Gilney Viana fez uma pesquisa que indica que pelo menos 1.600 camponeses foram mortos e desaparecidos, inclusive a maioria nos governos de abertura democrática, do João Figueiredo e do José Sarney. Então, isso para não contar também pessoas que foram mortas por descaso, né? Teve uma epidemia de varíola, teve pessoas que foram internadas à força em manicômios e que foram abandonadas lá, que morreram nos manicômios. Teve mortos por esquadrões da morte, grupos paramilitares. Então, assim, a violência da ditadura, né, a Folha de São Paulo, muitos anos atrás, chamou de dita branda, né? E assim, o único motivo para as pessoas dizerem que a ditadura não foi tão violenta assim como foi na Argentina, eu não vou também dizer que foi mais violento que na Argentina, mas não foi pouco violento. Né? A gente pode dizer que tem mais de 10 mil pessoas mortas pela ditadura. Fácil, assim. Pablo, e voltando um pouco para o cinema, né? Sobre as lutas camponesas, sindicais, indígenas, negras, nesse escopo desses 40 filmes que você analisou mais profundamente, né? Que tinham esse destaque. Quais filmes? A gente tem algum filme com essas temáticas? Tem poucos, mas tem. Eu acho que o maior destaque é Eles Não Usam Black Tie. Sim. É um grande filme, fez muito sucesso. Hoje é menos conhecido, porque já é um filme antigo, né, de 1980. Eu aponto isso, né, dos 40 filmes que eu selecionei, eu encontrei 3 que dá para dizer que são sobre lutas populares, que são Eles Não Usam Black Tie, O Homem que Virou Surco, que também é muito bom, eu adoro esse filme, e O Outro Lado do Paraíso, que é um filme pouquíssimo conhecido, que é sobre lutas periféricas no contexto do golpe, que acompanha uma família da roça, de Minas Gerais, que vai para Brasília em 1963 e que vai acompanhando eles participando dessa luta comunitária que eles encontram lá com mutirões, com cursos de alfabetização. Então tem uma coisa que indica mais ou menos as comunidades eclesiais de base, mas não exatamente. Porque tem igreja, tem sindicato. Então é um filme muito bom. Assim, não é um filme ótimo, mas é um filme muito bom mesmo. E é pouquíssimo conhecido, né? Pouquíssimas pessoas assistiram. Ele tem muito poucas avaliações no Adoro Cinema. E eu acho que as que tem, boa parte é porque tem uma novela que tem o mesmo nome. E não é a novela. Eu estou falando do filme O Outro Lado do Paraíso. Então, esses filmes existem, só que eles são pouco conhecidos. E desses 3 filmes, 2 deles são anteriores à democratização, né? São do comecinho da década de 80. Então, também tem uma coisa que aconteceu alguma coisa na nossa produção de memórias sobre a ditadura, depois da democratização, que a luta sindical, que era muito importante, tanto na vida social, quanto na própria memória que a gente vinha construindo. Claro, eu não vivia na época, mas isso, né, trabalhos indicam isso também. Ela foi sendo colocada de escanteio, né? Foi sendo colocada de lado para dar mais destaque. Tem um trabalho muito importante do Marcos Napolitano, um professor de História da USP, que tem um artigo que chama Recordar é Vencer,
que é muito bom, que ele indica que a memória da ditadura ela já vinha sendo construída durante a ditadura e que grupos liberais foram construindo essa memória de uma resistência democrática à ditadura, né? E uma resistência de uma forma muito ampla que os próprios grupos liberais que participaram, né, que foram colaboradores da ditadura, acabaram influenciando também essa construção que a gente tem hoje. Mas voltando à sua pergunta, sim, tem esses filmes e tem outros também que são ainda menos conhecidos. Por exemplo, A Terceira Morte de Joaquim Bolívar, que é um filme que mostra uma luta camponesa, só que uma luta camponesa muito fraca e que o protagonista, de novo, é um homem de classe média branca. Dá para dizer que não tem isso muito claro, mas é um militante comunista, assim. Então, e é um filme muito bom também, muito bom, A Terceira Morte de Joaquim Bolívar. Então, essas produções existem, só que, de novo, elas são muito postas de escanteio e são muito minoritárias, né? Eu estou falando, assim, de 4, 5 filmes. Eu assisti mais de 50 filmes, não assisti perto de todos, mas também dá para ver pelas sinopses e pelas informações que a gente tem dos outros, que, assim, no meio desses 110 filmes que eu falei, tem de todo, tem até pornô chanchada. E dá para ver também que, assim, são filmes que vão falar de movimento estudantil, como o filme que eu mencionei, A Novela das Oito, que fala de passagem da ditadura e essa passagem, o movimento estudantil, tá ali, né? Então, é isso. Você falou do sindicalismo agora e um elemento que tinha me chamado a atenção é que, ainda que o sindicalismo tenha mais destaque na produção cinematográfica, ainda é muito pouco, né? Você mapeia ali 3 filmes principais, sendo um deles a cinebiografia do Lula, né? O Filho do Brasil, porque o sindicalismo, mesmo assentado numa historiografia mais consolidada do papel ali de combate à ditadura, sobretudo na redemocratização, esses sujeitos também são evitados no cinema? Esse sujeito do trabalhador, operário, fabril? Me parece que sim. Eu acho bem seguro dizer que sim. Você tem referências solidárias ao sindicalismo, mas tem pouca imagem do operário mesmo. Então, você tem, por exemplo, o filme La Marca, tem uma cena muito, muito bonita, inclusive, e muito interessante, que é um flashback, que é quando o personagem La Marca conhece o personagem Zequinha, que é que ele vai para o interior da Bahia, né, para o sertão, e que ele vai se esconder da ditadura que está perseguindo ele. E ele conhece esse personagem, e assim que ele conhece, ele tem esse flashback de quando ele era um militar e ele foi confrontar uma greve. E aparece o Zequinha como um operário no meio de um piquete de greve com uma bandeira. É uma cena assim meio épica, sabe? Uma cena bem, bem bonita. E aí volta e tá os dois sorrindo um pro outro, né? Como se fosse um reconhecimento de, eu lembro de você. E o Zequinha olhando para ele e falando, porra, eu tô conhecendo o Lamarca, né? Que legal. Então tem um reconhecimento recíproco desse militante da luta armada com esse militante que era da luta sindical. É uma menção muito breve. Então, isso existe nesses filmes. Só que, de novo, são menções breves, né? E, em paralelo a isso, você tem um problema muito grave que é de uma visão pejorativa do povo, que não é simplesmente de ter pouca representação do povo como agente político. É também de ter muita representação do povo como um oponente, ou como um conformista. O filme Terra em Transe, claro que o filme Terra em Transe está criticando isso também, né? O filme critica essa esquerda que olha com desprezo para o povo. Mas tem uma dialética, o Ismael Xavier comenta isso, né? Tem uma dialética de aproximação e repulsa com o personagem principal, que é fugiu o nome dele agora, que é o poeta e jornalista, que ele tem esse desprezo. Tem uma cena muito famosa que um sindicalista vai falar num comício, que eles falam, vai Jerônimo, vai falar, você é o povo, você representa o povo, dá a sua palavra. Ele fala uma coisa muito simples e tal.
eu acho que a gente tem que olhar mesmo, acho que a gente tem que esperar o governo tomar uma decisão. E aí, acho que é Paulo, o nome do personagem principal, vai lá e cobre a boca dele e fala: tá vendo o que que é o povo? Esse daqui é o povo. É um fraco, é um conformado. E é exatamente essa imagem que muitos filmes reproduzem. O filme Zuzu Angel também faz isso, numa escala, claro, muito mais suave, mas tem um momento que a Zuzu Angel fala pro filho dela: olha, eu conheço as costureiras que trabalham para mim. Tá falando de trabalhadoras, né? E elas não querem saber de política, elas não querem saber de ditadura, elas estão pegando ônibus, elas estão na vida delas. E ao mesmo tempo que isso mostra uma verdade, que é a indiferença que algumas pessoas tinham em relação à ditadura, quando você retrata só isso e não coloca o contraditório, que é: olha, as minhas costureiras não querem saber da ditadura. Não, tá, beleza, mas tem um monte de gente do povo que está se mobilizando contra a ditadura. Não tem um contraditório. E não é só o filme Zuzu Angel, né? Vários filmes que colocam esse problema de o povo está conformado e não coloca o contraditório, acaba reproduzindo essa ideia de que, no final das contas, a ditadura era boa para o povo. Pablo, você falou um pouco antes sobre um pouco da Comissão da Verdade de outros países da América Latina e tal, e principalmente na América do Sul a gente tem uma produção cinematográfica muito grande em torno desse tema das ditaduras, né? E em vários países, mas sobretudo na Argentina, né? Tem uma escola de cinema que se dedica bastante a isso. E a gente tem possíveis elementos de comparação e distanciamento entre a forma que o cinema argentino aborda a ditadura e o cinema brasileiro? Acho que sim, com certeza. Inclusive, a gente tem uma coisa curiosa, que tem filmes que são quase como casais, né? A gente tem O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias e a gente tem Machuca, Sim. são dois filmes sobre crianças no contexto Machuca, né? Que são duas crianças no contexto da ditadura, né? Tem... Eu, eu diria, assim, que, claro, eu não conheço tão bem os filmes sobre as ditaduras Uhum. de outros países latino-americanos como eu conheço os filmes sobre a ditadura brasileira. Mas nos grandes filmes que a gente tem contato mais direto, a gente vê também um padrão de contar filmes sobre a classe média branca mais uma vez. E eu sei que tem um filme, por exemplo, da Argentina que conta uma história da ditadura. Eu não assisti esse filme ainda, mas que conta a partir de uma narrativa de Jujuy, que é uma província que tem, assim, bem interiorana no norte da Argentina. Estou muito curioso para assistir esse filme, não lembro do nome dele, infelizmente. É, mas você pega a Argentina 1984, por exemplo, ou pega o próprio Machuca, ou pega, mesmo para além do cinema, o que a gente pensa quando a gente pensa na oposição à ditadura na Argentina? As Madres de Plaza de Mayo, que são, assim, vou fazer mais um adendo, maravilhosas. Eu tenho uma admiração profunda pelas madres, mas elas são mulheres de classe média branca. E a gente sabe pouco sobre as lutas indígenas também, que tinha no Chile. O povo Mapuche teve uma mobilização muito forte contra a ditadura chilena. E também repressão muito forte contra os povos indígenas de outros países. No Paraguai, sabe, o que a gente sabe sobre a experiência dos povos indígenas, inclusive não só na ditadura, mas a gente que teve a Guerra do Paraguai, né, que a gente incidiu com praticamente um genocídio contra o povo paraguaio, e o que a gente relembra também desses outros povos? Acho que muito pouco, e acho que é também um certo desprezo em relação à experiência dos populares, né? Pablo, estamos chegando ao fim da nossa conversa, passou rápido. Muito obrigada, Obrigado, muito. um prazer Foi estar um aqui. prazer a nossa conversa. Esse foi o BDF Entrevista com Pablo Pampona e o nosso papo sobre cinema e ditadura no Brasil. Até mais.